As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal para todo o Brasil e ainda para a Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Por isso, nós vamos agora ao vivo à nossa redação em Vitória. Boa noite para você, Adriana Marques. Boa noite, Clébio. O Brasil é um dos países onde mais se faz cesárea. O triplo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Mas o Hospital de Cariacica, aqui na região metropolitana de Vitória, quer mudar esse quadro, pelo menos no Espírito Santo, e aposta no parto humanizado como opção mais segura para as mulheres. Um fato inesperado mudou os rumos da nossa matéria. É mais um dia daqueles na maternidade de Cariacica. No meio da entrevista, o doutor Eduardo recebeu um chamado. Uma paciente aqui da maternidade vai ter neném por parto normal, não é isso, doutor? Exatamente, né? Vamos lá pra gente fazer o parto. Então vamos acompanhar. A gestante é uma adolescente, Natane, de apenas 15 anos, entrou em trabalho de parto ao meio-dia. Foram 6 horas de uma dura espera. Parto é complicado, né? Complicado. Desde ontem que eu tô aqui. Desde ontem, agora tá chegando a hora. O médico se prepara e o trabalho começa. Dona Rosângela não sai de perto da menina. Durante todo o parto, Natane também recebe o carinho e o apoio de pediatra, enfermeiras e técnicas. Um parto humanizado. Quando Sofia não vem, vai fazendo carinho. É, porque às vezes dá cãibra na paciente. Dá muita cãibra. É para aliviar um pouquinho as dores da cãibra. Quase 1 hora depois, o barulhinho tão esperado. Dor, medo, ansiedade, tudo desaparece. A pequena Sofia recebe os primeiros cuidados e logo já está mamando. Natane descobre sensações que só uma mãe pode conhecer. É amor da forma mais pura. Tá feliz? Muito. Nem quando nasce de parto normal já pode ir pro peito? Já pode? Pode tirar pro peito. Se nascer bem, pode ir. Então é bem mais simples, rápida a recuperação. Com certeza. Apesar de todos os benefícios no Sistema Único de Saúde, 50% das mulheres optam pelo parto normal. Um número que poderia ser ainda maior se desde o início da gravidez as mulheres recebessem o acompanhamento adequado e o incentivo dos médicos. Na saúde suplementar não é diferente. Atualmente no Brasil, o número de partos cesáreos na rede privada passa de 80%, o triplo do recomendado pela OMS. É um procedimento importante que pode salvar vidas, mas sem recomendação médica pode aumentar em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios para o recém-nascido e triplicar o risco de morte da mãe. Se criou um mito, né, de que o parto normal dói demais, de que o parto normal é muito sofrido e na verdade não é nada disso, né? O parto normal é muito melhor, tanto para a mãe como para o recém-nascido. A partir dessa semana, a Agência Nacional de Saúde Suplementar está realizando uma consulta pública para a aprovação de 2 resoluções com o objetivo de reduzir o número de cesarianas desnecessárias no país. Entre as medidas está a possibilidade de as beneficiárias de planos de saúde poderem solicitar taxas de cesáreas e partos normais por estabelecimento e por médico. É dar a mais pessoas a oportunidade que Natane e Sofia tiveram de um parto mais seguro e natural. Na maternidade de Cariacica, isso já está mudando. A partir de novembro, as gestantes vão contar com o apoio de doulas. A ideia é transformar a unidade num local de desenvolvimento dessa atividade ainda inédita na rede pública do estado e oferecer às gestantes todo o apoio e cuidado que mãe e filho merecem nesse momento tão importante. E qual o limite dos ciúmes, hein? É certo pedir a senha das redes sociais ou monitorar o celular do namorado ou da mulher? Infelizmente, as mensagens trocadas na internet ou pelo telefone têm sido motivo para muitos casos de violência. É o que você confere agora. As redes sociais são usadas para comunicação, entretenimento e trabalho. No entanto, o que foi feito para agrupar tem sido meio de conflito e separação de casais. O motivo quase sempre é o ciúmes excessivo. Situação vivida por essa mulher. Casada há 13 anos, ela começou a ser perseguida pelo então marido. Ele tinha muito ciúme, né, do meu telefone, das redes sociais e me monitorava a todo instante, com quem eu estava falando, as pessoas que me adicionavam, né, amigos, né, de infância. E era muito constrangedor, porque as pessoas depois me comunicavam, né, e passava aquela vergonha. Depois da separação, o problema continuou
e ficou ainda mais sério. Ele me ameaçou, ele falou que se ele pegasse alguma coisa no meu telefone, que me comprometesse ou comprometesse a honra dele, né, que ele ia parar no presídio. Esta delegada da mulher explica que não há dados sobre o tema, mas afirma que o problema acontece com frequência e gravidade. Nós temos vários casos e a maioria dos casos que nós atendemos aqui foram casos graves, né? A exemplo de uma mulher que ficou tetraplégica porque descobriu que o marido estava tendo um relacionamento via Facebook e aí ele gerou uma briga e acabou um tiro sendo atingida por um disparo de arma de fogo. O quadro assusta e não é exclusividade dos homens. Sem se identificar, essa mulher conta que, por desconfiar do ex-marido, hackeou o computador dele. Quando eu cheguei, eu abri e já vi todas as cenas, tudo que ele havia feito no computador. Toda a página, ele tinha um e-mail que era separado, que eu não sabia. Ele tinha um outro login, tudo separado. E nessa senha ele tinha só mulheres. Tinha mulheres casadas, tinha mulheres que tinham famílias e que ele ajudava e que tinha relacionamento como se fosse namorado mesmo. Quando ele chegou, não deu tempo. Quando ele chegou, ele abriu a porta, ele veio pra minha direção, ele só olhou pra mim e falou, calma. Quando ele veio, eu já dei na cara dele. Aí eu voei pra cima dele. Ciúmes excessivo, desconfiança, separação e até mesmo agressões. Será que a culpa é mesmo das redes sociais? Não, a culpa dos ciúmes não é da rede social, mas, de fato, a rede social potencializa o ciúme entre aquelas pessoas que já têm uma propensão para isso, né? Entre as pessoas ciumentas, existem aquele ciúme que é normal, que é um ciúme baseado em um fato ocorrido. E aí, dentro desse ciúme, a característica dele é que ele é transitório. Ou seja, aconteceu um fato, a pessoa e o parceiro vão conversar e resolvem esse ciúme normal. E existe um ciúme mais doentio. Mas, afinal, qual é o limite dos ciúmes? Um dos primeiros limites é quando a pessoa se percebe pesquisando o tempo inteiro a vida da pessoa na rede social, quando ela começa a invadir o celular, a privacidade da pessoa, quer a senha do celular, quer a senha do computador pessoal, e ela passa muito tempo do seu dia em função de vigiar o que aquela pessoa está fazendo. A psicóloga explica também que a melhor saída é sempre o diálogo. O primeiro passo é conversar com o parceiro mais abertamente sobre isso e tentar estabelecer uma relação de maior confiança entre ela e o parceiro. Caso a pessoa perceba que isso não está sendo suficiente, a dica é procurar uma orientação profissional. E um dos pratos mais pedidos em todo o litoral do Espírito Santo é o peroá frito. Mas o peixe anda sumido das águas capixabas. É cada vez mais difícil encontrá-lo. O jeito é trazer de outros estados. Conclusão, o preço do peroá disparou. Peroá com camarão, batata frita, banana, farofa, porção cheia, gostosa. Na praia, a queridinha dos turistas. Muito boa, saborosa. Mas um peroá bonito desse não está barato nas praias capixabas. Para comer a porção, o Anderson vai ter que pagar R$ 56. Eu acho que o peixe subiu sim, subiu bastante. Hoje está em torno de 45, 50. Nessa faixa aí subiu bem, subiu mais de 100%. Até o peroá mais simples, com apenas um acompanhamento, sai a R$ 36. O dono deste quiosque em Vila Velha compra a quase R$ 20 o quilo do peroá que vem lá do Nordeste. A gente sabe que está um pouco salgado, tá? Mas, infelizmente, não tem como. A gente tem que, infelizmente, repassar o preço para o cliente, né? Nas peixarias, a história se repete. Nesta, o peroá já foi vendido a menos de R$ 3. Hoje está quase 5 vezes mais caro e também vem do Nordeste. O preço está meio salgado, né? Não tá barato não, né? Por que você acha que está tão caro assim? É porque está sumindo do mar, né? Não é de hoje que o peroá praticamente sumiu do mercado capixaba. Há pelo menos 15 anos, os pescadores também quase não encontram mais a espécie no mar. Em 2003, mais de 2.500 toneladas de peroá foram tiradas do mar no Espírito Santo. Em 2006, não passou de 700 quilos. E atualmente, os pescadores tentam, saem cedo, somem no mar à procura de peixe. Mas a maioria dos barcos volta assim, vazio. Para os pescadores nas colônias, está difícil. Na banquinha do Seu José,
não aparece peruá há muito tempo. Ele acha que os peixes sumiram por causa de embarcações maiores, como as traineiras, com muito mais capacidade pesqueira. Essas capturam, no mínimo, 20 toneladas de peixe de uma só vez. Nós não temos mais peixe, as traineiras, as redes de lagosta, os camaroeiros que põem camarão, mata os miudinhos todos e o peixe está faltando. Já tem mais de 10 anos que já não temos mais peixe mais. Este outro pescador vai além. Para ele, as plataformas de petróleo também são responsáveis. Como que atrapalha com essas explosões? O que é? Explosões. Ontem no caso, né? Fui para botar o espelho, passou uma tartaruga cortada no meio, uma tartaruga amarela. O que é a tartaruga? Por que ela está cortada no meio? Esse rebogador que fica na costa aí, ó. Entendeu? Quer dizer, não está dando para a gente poder trabalhar aqui, não. Segundo este oceanógrafo da Universidade Federal do Espírito Santo, o peruá começou a sumir da costa capixaba no final dos anos 90. Sobre o fenômeno, não houve nenhum estudo conclusivo, apenas hipóteses. Provavelmente o que houve foi uma conjugação de dois fatores, né? Um deles foi o aumento excessivo do número de embarcações sem um controle, de forma que a quantidade pescada era muito maior do que o recurso, né, do que o peruá conseguia repor pela sua própria reprodução, pelo seu crescimento natural. E um outro fator que pode ter influenciado foi que nessa época, no final dos anos 90, estava uma frota muito grande de pesquisa sísmica atuando no litoral do Espírito Santo, né, que faz a avaliação de áreas propícias para a exploração de petróleo, e essa pesquisa sísmica emite um ruído, um som muito alto que afugenta os cardumes de peixes. Enquanto isso, com o sumiço do peruá e pelo andar da maré, quem depende das águas capixabas pesca para sobreviver. A prosperidade ainda navega distante. Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta a São Paulo com você. Boa noite e até amanhã. Obrigado, Adriana. Boa noite para você. Amanhã a gente se vê com mais notícias do Espírito Santo. Até lá. A gente volta agora com outras notícias aqui do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News os prejuízos para os cofres públicos com vandalismo nos pontos de ônibus e os gols da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro avançam para as semifinais. Menos de 2 quilômetros separaram dois acidentes na BR-262 nesta quinta-feira. A chuva contribuiu para deixar o trecho da rodovia ainda mais perigoso. Este carro capotou depois que o motorista foi pego de surpresa ao encontrar a fila de carros parados. O veículo ficou destruído. O motorista foi levado para o hospital da região com poucos ferimentos. Aliviado, o pai dele conta o que aconteceu. Ele estava vindo de Marechal Floriano, quando chegou aqui se deparou com a fila parada, ele freou e estava a pista molhada, não conseguiu, ele bateu na árvore e capotou ali, para não bater na traseira dos veículos parados. Todo esse trânsito foi causado porque pouco antes das 10 horas da manhã, uma carreta derrubou muito óleo aqui nesse trecho da BR-262 em Domingos Martins. Com isso, a pista teve que ser interditada por várias horas para que não causasse mais acidentes. O pó de serra tirou o óleo da pista e a 262 foi liberada por volta de 1h30 da tarde. Mais 2 quilômetros à frente, mais um acidente. No início da manhã, a pista estava molhada por causa da chuva. Nesta curva perigosa, a picape rodou na pista e capotou. O motorista saiu ileso. Para quem passa por aqui diariamente, correr riscos faz parte do pacote da viagem. E a BR-262 virou sinônimo de insegurança. Toda vez que chove aqui tem acidente. Perigoso demais, né? Quem pega ônibus na Grande Vitória se depara com cenas como abrigos sem proteção, sem lugar adequado para o passageiro sentar e muita sujeira. Infelizmente, muitos abrigos são alvos de depredações e os gastos dos cofres públicos com esse tipo de vandalismo em Vila Velha e Vitória superam os R$660 mil por ano. É chegar no ponto de ônibus e encontrar o abrigo assim, todo precário. Passageiro indignado. Sinto revolta, porque tem vezes que chove, eu tô com minha mãe, né? Aí tem vezes que chove, tem que ficar debaixo de chuva, com minha mãe doente, aí vai sentar no banco, não tem, porque tá arrancado. Esse é o cenário de quase todos os abrigos de ônibus de Vila Velha. Em alguns, faltam assento. Os tetos estão quebrados
Esse aí, que fica na Darli Santos, foi arrancado depois de um acidente automobilístico há 4 anos. Seu Hudson está revoltado. Ele está inútil. O governo do estado ou a prefeitura mesmo, ninguém tomou providência. Como se não bastasse a depredação, é sujeira para todo lado, inclusive no teto. Um absurdo mesmo, é falta de respeito com as pessoas. Só para se ter uma ideia, nos últimos 18 meses, dos 150 abrigos de pontos de ônibus existentes no município como esse aqui, 80 deles foram revitalizados, uma média de 5 por mês. Isso gera um prejuízo para o passageiro. Cada abrigo para ser revitalizado custa em torno de R$6 mil. Um novo, R$20 mil. Dinheiro que daria para colocar nas ruas, em um ano, mais 20 abrigos de ônibus completamente novos. No final, na reforma desses abrigos, por ano, a prefeitura gasta 360 mil. Você poderia retornar esse recurso em benefício para o cidadão. Na capital, os abrigos de ônibus também são alvos de depredação. Por mês, são gastos, em média, R$25 mil com a reposição de bancos, vidros e cobertura. E quem paga a conta? Cada dia mais a gente vai pagar mais e mais impostos e cada dia mais a gente vai ter menos resultado, porque tem os vândalos que ficam aí estragando e ninguém faz nada. Um casal que faz parte de uma quadrilha de tráfico de drogas na Grande Vitória foi preso em Cariacica. O rapaz é filho de um ex-deputado estadual. É de um carro de luxo. Só a aparelhagem de som avaliada em mais de R$5 mil. E o jogo de rodas no mesmo valor. Veículo adquirido com dinheiro do tráfico de drogas e pertencia a Xande da Silva Martins, 28 anos. Vulgo Gordinho. Xande, você estava com esse carro fazendo a revenda de drogas no Espírito Santo? Prefere não falar nada? Xande e a companheira Ingrid Fernanda Rodrigues dos Santos, 24 anos, integravam uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas da Grande Vitória. A droga era comprada das mãos de traficantes do Mato Grosso. A droga era transportada por esses 3 carros em uma moto. A maneira que a polícia descobre que a pessoa que é oriundo de tráfico de drogas é a total ausência de alguma atividade lícita. A pessoa não tem uma ocupação lícita, não tem uma fonte de renda lícita e começa a ostentar esse tipo de luxo. Então é claro que isso é de origem ilícita. Segundo o delegado, outras 3 pessoas integram a quadrilha no estado e já foram identificadas. Xande era o responsável por receber, guardar e distribuir a droga para criminosos. Ele e a companheira foram presos na casa deles em Morada de Campo Grande, Cariacica, nesta quarta-feira. Com eles, foram apreendidos 11 quilos de pasta base de cocaína. Na manhã de ontem, fizemos a campana, identificamos a possível entrega. No momento da abordagem, ele notou que ia ser pego, se evadiu com o carro. A sua esposa jogou parte da droga pela janela do carro, parte da equipe parou, recolheu essa droga, enquanto outros seguiram em perseguição. Perderam eles num determinado momento, mas com a ajuda de populares, com o setor de inteligência da delegacia, identificamos um sítio de um parente próximo a ele, onde ele estava escondido e o local onde ele foi preso. Em depoimento à polícia, Xande negou o envolvimento com o caso. Xande é irmão de Charles da Silva Martins, ex-presidente da Câmara de Cariacica, que teve o mandato cassado em janeiro de 2010 por suposta compra de votos nas eleições de 2008. Ele também é filho do ex-deputado estadual Geraldo Araújo Martins, condenado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em fevereiro de 2012 por improbidade administrativa. Nossa reportagem não conseguiu falar com o ex-vereador Charles Martins, nem com o pai dele, o ex-deputado Geraldo Araújo Martins. Mais uma troca de tiros no bairro Andorinhas, em Vitória. Um rapaz de 23 anos foi atingido pelos disparos e morreu. Ele já tinha passagem na polícia por homicídio. Adevanil Gomes dos Santos Filho, de 23 anos, foi morto com 2 tiros, um no peito e outro no punho, na rua Emílio Ferreira da Silva, em Andorinhas, Vitória. De acordo com a polícia, ele já tinha passagem por homicídio e estava com mandado de prisão em aberto. A mulher dele esteve no local e até ajoelhou de desespero, sem acreditar no que estava vendo. Ela precisou ser acalmada por familiares. Segundo
Segundo testemunhas, a vítima entrou no bairro com outros comparsas e houve uma troca de tiros numa rua próxima ao local do crime. 2 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas para o Hospital São Lucas. E durante o dia, aconteceram 2 tiroteios na mesma rua. Na ocasião, uma equipe de reportagem foi convidada a sair e outra teve o carro apedrejado. As marcas dos tiros estavam espalhadas pelos portões das residências. Este morador, que não quis se identificar, disse que vários casos de violência estão acontecendo em Andorinhas. Para ele, mais câmeras de vídeo monitoramento ajudariam a reduzir a criminalidade. Está complicado, nós estamos numa guerra civil aqui. O grande problema é o seguinte, aqui depois de 6 horas, quando a PM sai do local, está essa guerra aí, esse tiroteio danado. E vai continuar assim, o nego vai matar. Hoje esse cidadão aí deu mais de 30 tiros aí, baleou 3, certo? E veio a morrer. Felizmente a polícia vem, só que a polícia não está ficando onipresente aqui direto, né? Está parado aqui na frente aqui e foram lá na hora do tiro, para a próxima colégio. Vão no campo e não tiro. Ele tem que botar o monitoramento aqui dentro aqui, botar a câmera na entrada e saída do bairro. Botar a guarda municipal lá naquela orla lá, para fazer o preventivo 24 horas lá, certo? Tem efetivo para isso, por que não coloca? A seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com a Roberta Michalski, que tem as notícias lá do sul do estado. Boa noite para você, Roberta. Boa noite, Adriana. A Receita Estadual e a Polícia Militar Ambiental realizaram uma fiscalização em empresas de mármore e granito aqui no sul do estado. A operação aconteceu na manhã desta quinta-feira. Empresas de mármore e granito estão sendo fiscalizadas pela Receita Estadual e pela Polícia Militar Ambiental. Na manhã desta quinta-feira, policiais e agentes da Receita percorreram 3 empresas identificadas por operar de forma clandestina. A operação aconteceu nos distritos de Córrego dos Monos e Soturno. Essas são empresas que foram identificadas pela Secretaria da Fazenda, por meio do setor de inteligência, que estão trabalhando sem inscrição estadual, sem licença ambiental. De acordo com a Receita, essas empresas estão funcionando de maneira irregular, sem registros e o devido recolhimento de impostos. Uma vez que a empresa ela não tem o registro, ela não tem a inscrição estadual, ela vai automaticamente estar impossibilitada de emitir o documento fiscal, registrar isso, certo? Suas operações, e o Estado fica, no caso, prejudicado, porque a parte tributária, fica aí, no caso, sonegada por empresas clandestinas como essas daqui. Além das inscrições, também foram avaliadas as condições de funcionamento das empresas, como a emissão de ruídos, uso de equipamentos de segurança, instalações e descarte correto de resíduos. O que essas licenças garantem para a empresa, no caso? Garante que a empresa não vai estar agredindo o meio ambiente, porque ela vai ter uma série de condicionantes que o empresário vai ter que cumprir, e nessas licenças ele vai minimizar o impacto ao meio ambiente. As empresas notificadas podem ter suas atividades suspensas e devem regularizar a situação antes de voltar a funcionar. O objetivo do Estado é que toda empresa trabalhe, mas que trabalhe de forma correta, dentro da legalidade, cumprindo com as suas obrigações tributárias, ambientais, sociais, porque inclusive os funcionários aqui, a empresa sem o registro, eles estão sem o registro profissional. E isso aí traz um grande prejuízo tanto para o trabalhador quanto para a família. No setor hoje de rochas, a gente já tem aqui 10 mortes em Cachoeiro, entendeu? E é um caso preocupante. Nesse período do ano, o tempo seco e a baixa umidade do ar aumentam o risco de queimadas. Em todo o país, a situação é preocupante. Por conta disso, a Polícia Militar Ambiental faz um alerta à população. Como acontece todos os anos, a quantidade de queimadas no Brasil aumenta nesta época, colocando em risco a fauna e a flora. Nós temos percebido que as nossas chuvas estão muito escassas, rotineiramente, todos os anos é uma época com poucas chuvas e exatamente por isso, nesse momento, nessa época do ano, a gente tem um alto índice de queimadas.
Em Guaçuí, município do sul do estado, um incêndio consumiu uma área de 80 hectares de plantação e vegetação nativa. A Polícia Ambiental teve dificuldade para conter as chamas. Por mais que esteja quente e seco, nenhum incêndio começa sozinho. Eles geralmente são provocados. E uma atitude simples, como colocar fogo em restos de folha no quintal, pode provocar um grande estrago. É normal o homem do campo, o produtor, se utilizar do fogo para poder queimar algum resto de cultura, para poder queimar algumas folhas, né, alguma vegetação que ele tem ali próximo, e muitas vezes, sem querer, ele acaba provocando esse incêndio. A Polícia Militar Ambiental faz um alerta à população para ajudar a evitar as queimadas. Provocar incêndio em matas ou florestas é crime ambiental previsto em lei e pode resultar em detenção. A Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela prevê um tipo penal no artigo 41 de provocar incêndio, né, em mata ou floresta, e tem uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Né? E, paralelo a isso, a gente tem uma legislação estadual, na verdade, uma instrução normativa do IDAF, que diz que no período de 1º de maio a 31 de outubro é proibido o uso do fogo, né, nessas culturas para fins de dar a limpeza, né, das culturas. Uma onda de assaltos vem deixando os comerciantes de Cachoeira apreensivos. Com a chegada das festas de fim de ano, eles temem que os crimes aumentem ainda mais. Comerciantes se reuniram com a Polícia Civil e Militar para tentar resolver o problema. Nos últimos 90 dias, Cachoeiro foi invadida por uma onda de crimes que tem chamado a atenção da população e comércio local. No mês passado, nós mostramos aqui joalherias da cidade que ficam em grandes centros comerciais que foram alvos dos bandidos. A Câmara de Dirigentes Lojistas e a Associação Comercial e Industrial de Cachoeiro de Itapemirim reuniram-se com as polícias civil e militar, visando a segurança no setor comercial e empresarial da cidade. Nós cobramos um maior posicionamento do efetivo na cidade, nos pontos mais vulneráveis com a questão da criminalidade, ações como a volta do 190 para Cachoeiro Itapemirim e também maior agilidade com relação à parte das investigações dos delitos. Segundo o Coronel Lira, medidas estão sendo tomadas para a diminuição das ações dos bandidos. Nós já tivemos um acréscimo de efetivo, esse efetivo está todo escalado na área central e comercial da cidade, em vários pontos, né? Tanto policiamento a pé, um policiamento de trânsito que nós temos reforçado, a patrulha da comunidade também, né? Ativamos mais uma agora também no Gil Scaroni, né? Nossos bairros mais afastados também estarão sendo policiados. Nesta terça-feira, um bandido em fuga trocou tiros com a polícia e foi baleado. Segundo o Coronel Lira, vários fatores influenciam nessa hostilidade e no aumento da criminalidade na cidade. Uma das causas, a gente fala do prende e solta, né? Nós temos pessoas que foram presas 10, 20 vezes. Né? A mudança da legislação que permitiu em que a fiança fosse arbitrada para vários tipos de crime, inclusive roubo, né, porte de arma, né, colaborou para essa situação. Outra questão também são os indultos, né, que existem, dos pais, das crianças. Nesse período, nós também sentimos um certo aumento. Essas pessoas saem do presídio, né, passam determinado período fora da prisão, alguns, inclusive, não retornam. Né? Mas durante esse período nós percebemos que alguns retornam para o mundo do crime, mesmo estando presos. A preocupação se estende também nas lojas do varejo, onde a ação dos criminosos é ainda mais ampla. São assaltos menores, porém com mais frequência, que trazem aí a sensação de medo e insegurança. Essa empresária que não quer mostrar o rosto já foi assaltada e se sente insegura para trabalhar. A gente sente muito medo, insegurança, porque eu acho assim, todos os dias tinha que ter policial passando por aqui, fazendo ronda por aqui. Pelo menos a gente estaria mais protegida. Por conta dessa onda de assaltos, essa empresa registrou um crescimento de cerca de 25% na contratação dos serviços de segurança, principalmente alarmes. A procura tem aumentado agora por parte de uma consciência da população, né? Dos proprietários de imóveis, eles já estão levando em consideração a colocação de sistema de vigilância eletrônica nos seus imóveis. Então, hoje o que se procura mais é o sistema conjugado do alarme com o CFTV, né? O sistema Teleview, onde você pode captar a imagem do invasor no momento da invasão. Isso facilita bastante o monitoramento da empresa.
Esses foram os destaques de hoje. Voltamos à vitória com você, Adriana Marques. Uma boa noite. Obrigada, Roberta. Boa noite para você também. A seguir, os gols da Copa do Brasil, Galo e Flamengo avançam para as semifinais. A gente volta já. E agora nós vamos falar de futebol. A rede balançou ontem pela Copa do Brasil. Assunto claro para o Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos assistem. Já temos aí os semifinalistas. Já temos os semifinalistas da Copa do Brasil. Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Os 3 já estão na semifinal. A próxima vaga, Adriana, vai ser decidida daqui a pouquinho, às 9h30, entre Santos e Botafogo. Mais um jogão, viu? Nós vamos começar, Adriana, falando do Flamengo. O time rubro-negro conseguiu a classificação ao vencer pela segunda vez o América pelo placar de 1-0. Foi pouco? Foi, mas deu para o gasto e garantiu a vaga do Flamengo na semifinal. Já o Cruzeiro mostrou mais uma vez que não passa pelo seu melhor momento dentro de campo. O time voltou a perder, desta vez pela Copa do Brasil. O placar foi de 3-2, mas mesmo com essa derrota, o Cruzeiro conseguiu se classificar porque venceu o primeiro jogo por 1-0. E agora espera o vencedor de Santos e Botafogo para saber quem vai enfrentar na semifinal. Na outra semi, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro. E aí eu deixei para falar do Atlético Mineiro por último, para destacar de forma mais acentuada o que foi, sem dúvida, o melhor jogo da noite de ontem. O Atlético entrou em campo já perdendo por 2-0, resultado do primeiro jogo. Aí, com 4 minutos, sofreu mais um gol, o que obrigava o Atlético a fazer 4 gols nos minutos restantes para conseguir a classificação. Ainda no primeiro tempo, o Atlético virou para 2-1 e na etapa final marcou o terceiro com Guilherme aos 29 e depois com Ed Carlos aos 42 minutos, fechando o placar com 4-1 em cima do Corinthians e garantindo, diante de 33 mil torcedores, a classificação. Nós vamos aos gols, vamos ver agora os gols que marcaram a noite de ontem. Um jogão que não poderia ficar no 0-0. Mineirão rima com pressão. Mas mesmo com a vantagem, o Corinthians ferveu para cima do Atlético. E logo abriu o placar com Paulo Guerreiro, 1-0. O Galo se mandou para o ataque, correu atrás e Luan empatou de cabeça, 1-1. A virada veio com Guilherme. O desvio da bola atrapalhou Cássio. Atlético 2-1. Cássio salvou o que pôde. Teve a trave carimbada. Guilherme tentou novamente e conseguiu marcar o terceiro para o Atlético. Faltava o gol da classificação. E Ed Carlos fez. Atlético 4, Corinthians 1. Depois de vencer por 1-0 no primeiro jogo, o Flamengo repetiu o resultado contra o América de Natal no Maracanã. Gabriel fez o único gol da partida. O Cruzeiro chegou a abrir vantagem de 2 gols contra o ABC na Arena das Dunas em Natal, com gols de William e Henrique. Os donos da casa conseguiram uma virada histórica. Alvinho fez o gol que garantiu a vitória do ABC por 3-2, placar insuficiente para a classificação. Com a vitória por 1-0 no jogo de ida, o Cruzeiro ficou com a vaga. O adversário do Cruzeiro sairá do jogo de hoje entre Santos e Botafogo. Pois é, Santos e Botafogo vão jogar daqui a pouco, às 9h30. Eu disse que vai ser um jogão porque o Botafogo está precisando de uma reabilitação, seja no Campeonato Brasileiro e vencendo a partida de hoje da Copa do Brasil, o que particularmente eu acho muito difícil, porque o Santos vem forte para essa partida, seria o ideal para o Botafogo. Mas, aquela história que futebol vale tudo, vamos esperar o jogo daqui a pouco às 9h30 para saber quem vai para a semifinal. Pois é, Flávio, já tem data esses jogos? Provavelmente daqui a 2 semanas, né? No mês de novembro. Quarta-feira que vem, então, deve ser Campeonato Brasileiro e na próxima Copa do Brasil. Exatamente. Isso? Exatamente. Vamos falar então de Sul-Americana? Vamos falar de Sul-Americana. O São Paulo ontem deu show, ganhou o Huachipato e a gente tem os gols para mostrar. A vitória foi pelo placar de 3-2. Na vitória do São Paulo contra o Huachipato no Chile por 3-2, destaque para o golaço de Paulo Henrique Ganso.
Bosquilha fez o último gol da partida. Na próxima fase, o São Paulo vai enfrentar o Emelec, que ganhou do Goiás nos pênaltis. O Emelec que eliminou o Goiás, que vai ser o próximo adversário do São Paulo. Flávio, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Um abraço, Adriano, um abraço a todos e até semana que vem. Até semana que vem. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Você fica agora com o programa Sala News com Wesley Sattler. Uma ótima noite para você. Record News, a líder em notícias.